Hoje nós vamos falar com esse que eu prometi para vocês. É o nosso artista, é o nosso escritor, é o nosso poeta literato Adalto Silva França, cinegrafista, conhecedor da cultura maranhense, conhecedor do folclore maranhense e o cara que sempre esteve há mais de 20 anos trabalhando nas nossas principais praças folclóricas do Maranhão. E agora com vocês, cultura maranhense, cultura linda aqui dessa praça, a Praça Gonçalves Dias, em São Luís do Maranhão, Praça do Poeta. E hoje nós vamos trabalhar com esse poeta, Adalto Silva França, menino que chegou de Primeira Cruz a São Luís do Maranhão. Hoje Primeira Cruz sabe que deu um presente para esse estado e um presente para nossa ilha. Pois agora eu vou chamar aqui para que a gente converse um pouquinho com essa lenda, Adalto Silva França, ou simplesmente França Fotógrafo. Vem pra cá, meu filho, vamos conversar. França, bom dia, meu filho. Jarbas, do Esse canal. é o presente, gente, do nosso canal para vocês. Vamos conhecer um pouquinho agora dessa fera aqui, Adalto Silva França. Ele também tem um canal, né, França? É o canal do França. Canal do França. Pode clicar lá, compartilhar também os vídeos do França, que é só coisa excelente, é Só cultura pura. cultura, lendas e poesia. França, essa vocação para fotografar, para fotografia, essa vocação para mostrar essas belezas que nós temos hoje no nosso estado, isso surgiu quando? Jarbas, eu ainda era garoto, lá no interior de Primeira Cruz. Um amigo meu apareceu por lá com uma máquina fotográfica, entendeu? E ele me emprestou e eu bati uma fotografia de uma irmã minha. Uma irmã bonita, na foto ficou mais bonita ainda. Me despertou a ideia de um dia ser fotógrafo. Quando eu saí do interior de Primeira Cruz para trabalhar, morei em Belém, depois fui para o Rio. Lá eu me profissionalizei como fotógrafo no Rio de Janeiro. Fiz curso, entendeu? Comprei máquina, trabalhei como fotógrafo, encontrei um cidadão lá, fotógrafo profissional, me chamou para a mídia e a gente trabalhou muito. Mas eu sempre naquela vontade de voltar para São Luís do Maranhão, cara. Não imagine o que é morar longe em um outro estado e sentir saudade da nossa terra. Isso não sei, eu não entendo bem, mas eu tinha essa vontade de voltar para São Luís do Maranhão. Isso aqui dá saudade, E né? voltei. A gente só sabe quanto a gente ama isso aqui quando a gente Quando a gente volta. fora, né? Quando a gente tá um E pouquinho voltei, fora. mas eu já voltei profissional como fotógrafo. Sei. Quando eu cheguei aqui em São Luís, comecei a andar pelo centro, fotografando, apaixonado por tudo que eu via, e despertou também a ideia de filmar. Fiz o curso de cinegrafista. Aí eu me profissionalizei como fotógrafo e como cinegrafista. Quando foi, bem depois, eu fui chamado para fotografar no Parque Folclórico. Isso há 22 anos atrás. Quando eu fiz o primeiro serviço para fotografar Morte do Bumba-Boi lá no Parque Folclórico, nunca mais saí de lá, porque nunca mais faltou serviço para mim no Parque Folclórico. Que bom. Você Tá vendo aí, galera? Eu tenho 40 anos de fotógrafo, me profissionalizei no Rio de Janeiro, Já são 40 anos, de né? fotógrafo. Só de fotógrafo. Fotógrafo. E 22 anos no Parque Folclórico da Vila Palmeira, aqui em São Luís. Gente, vocês que não conhecem ainda São Luís, que não conhecem o Parque Folclórico da Vila Palmeira, o Parque Folclórico da Vila Palmeira é isso aí que eu vou mostrar aí pra vocês. Esse é os nossos festejos juninos, que vocês estão vendo aí agora, certo? Esse é o nosso festejo junino. França, nós temos uma outra parte aqui que nós vamos falar depois, né? Mas quanto a essa questão da fotografia, você, o que te encanta mais hoje na hora de fotografar ou na hora de fazer as suas imagens aqui em São Luís? Aqui em São Luís, o que mais me encanta, por incrível que pareça, é fotografar um janelão, um paredão, essa parte que deixa para nós essa lembrança do nosso centro histórico. Nosso centro histórico. Quando eu fotografo ali no centro histórico, para mim eu estou realizando um sonho. E foi justamente isso que me atraiu a vontade de escrever as poesias de meus livros, foi o centro histórico. Agora, vamos falar dos seus livros, certo? Gente, agora nós vamos conversar sobre essa fera da poesia, essa fera da literatura, que é o Adalto Silva França, com seus escritos, com seus livros. Você é o estudioso das lendas de São Luís, né? Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer sobre essas lendas. Você conhece muito dos mitos da nossa cidade, né? Essa história, esse folclore que existe nas histórias como da Ana Jansen,
da serpente, né? Eu queria que tu falasse um pouco desse teu conhecimento com as lendas de São Luís. Jarbas, quando eu cheguei em São Luís, eu ouvia falar em lendas, eu morria de medo de lendas. Eu não sabia, não conhecia lendas, ficava com medo. E depois que eu passei a fotografar o nosso folclore, eu passei a ter conhecimento do nosso folclore, eu me interessei na história da nossa cultura, do nosso folclore. Mas também me interessei em conhecer as nossas lendas. Então o que eu fiz? Eu fui pesquisar. Certo. Fui pesquisar sobre a nossa cultura, nosso folclore, e fui pesquisar também das nossas lendas. Aí que eu vim conhecer o que era lendas. Inclusive, a história de Ana Jans é muito forte. Muito forte, eu folclore. Sem esquecer que a lenda da serpente encantada é mais forte ainda, cara. O folclorismo da história que são contadas em São Luís, no Maranhão, é muito rica, é muito rica. O nosso folclore, só para você ter uma ideia, nosso folclore, falar do Bumba Boi rapidinho, ele é tão rico que nós temos 5 sotaques. 5 sotaques. Tudo é Bumba Boi? É, mas por que 5 sotaques? Aí é que vem o segredo da história da nossa cultura. Porque cada sotaque é uma região e cada região tem o seu povo e cada povo tem o seu sotaque. Há uma representação. Exatamente. Diferenciada no sotaque. No sotaque por cada matraca. Região. Por cada região. Às vezes, o turista chega aqui e ele não entende nada disso. O que tocar ele dança. Mas o nosso povo, dentro de São Luís, ele tem um sotaque que ele gosta de dançar. Um é matraca. Vou entendendo aí, viu, galera? Um é matraca, o outro é pandeirão, o outro é instrumento, é sotaque. Tem o Costa de Mão, Costa né? de Mão. Então, Costa de Mão é o mais antigo. Junto com... É pioneiro o Costa de Mão? Costa de Mão foi criado nas senzalas. Foi criado nas senzalas para expulsar a tristeza e o sofrimento e pelos negros dentro das senzalas. E eles não conheciam outra coisa, que eles não saíam, eles eram presos das senzalas, eles batiam com a Costa da Mão, que era a raiz deles lá do nosso lado. Então isso é uma das histórias do Bumba Boi. Eu gostei muito disso. Por isso que eu abri o meu canal falando de nossa cultura, do Bumba Boi, e de lendas e de poesia. Agora, as lendas, quando eu passei a conhecer o que é lenda, Chapa? O que é lenda, meu povo? Isso é que eu me perguntava, eu não tinha resposta. Eu fui atrás e encontrei a resposta. Lendas é uma ciência, cara. É a ciência da imaginação popular. Da imaginação popular. É uma ciência. Agora, a história lá do passado, de tanto contar aquela história, depois ela passa a ser lenda. Por isso é que eu gosto muito da lenda de São Luís. E da serpente encantada, não é brinquedo não, hein? Inclusive o governo teve uma governadora aqui, a Rosiana Sarney, aqui no Maranhão, que ela colocou uma serpente lá na Lagoa da Jança. Inclusive eu mostrei no canal agora aí, você vai encontrar no nosso canal, isso aí que eu mostro, questão da Lagoa da Jança. França, mas vamos falar aqui de outra coisa aqui importante. Quando começou a tua vocação para poesia? É exatamente quando eu cheguei em São Luís. Quando eu voltei do Rio, cheguei em São Luís, andando pelo centro histórico, olhando nossos casarões, olhando o nosso patrimônio histórico, alguma coisa me dizia que aquilo ali era tão rico, não era só no olhar, era tão rico no pensar, no falar, no imaginar. Aí eu fui tentar escrever. E hoje eu tenho muitas poesias, hoje eu tenho meus poemas, tenho meus livros. Quantos livros escritos? Eu tenho 3 livros lançados e 2 cordéis. Eu lancei o primeiro livro. Meu primeiro livro eu falo sobre o povo da minha terra, os Josés e as Marias da minha terra, lá de Areiança, Primeira Cruz. Tá aqui. Isso foi em 2000. Isso foi em 2000. Tá com 24 anos. Primeiro livro. Aí veio o segundo livro. Esse, cara, marcou a minha vida como escritor, como pesquisador. Porque é o personagem, o retirante do Nordeste. Como eu morei no Rio, exatamente, como eu morei no Rio, eu achava que eu era um retirante do Nordeste. Mas depois que eu comecei a pesquisar a história do retirante do Nordeste, eu encontrei realmente o personagem exato, o personagem certo, o personagem 100%, o personagem... Quem é esse retirante? Lula, rapaz. Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aqui, ó. O retirante, o presidente Lula. E eu comecei a pesquisar a história dele,
no tempo das diretas já, que eu acompanhava carregando bandeira lá do Rio de Janeiro, direta já, e ele nos palanques, com Ulisses Guimarães, com Tancredo Neves. Eu disse, esse que é o cara, é nordestino mar, é o retirante do Nordeste. Retirante do Nordeste. Aí eu comecei a pesquisar a história dele, e depois que eu cheguei em São Luís, eu escrevi um livro. Mas o livro, a gente olhando aqui pelo livro Retirante do Nordeste, ele tem a parte que é a história, né, em si, e tem a parte que é a história contada em poesia. Sim, sim. Né? Sim. Você foi bem aqui, você foi bem inteligente nessa hora, porque a pessoa pode ler em poesia, né? E pode ver a história completa também, né? É, a história propriamente sim. Tá completo, o pagamento da dívida com a FMI, gente. Não é uma propaganda política, é só nós estamos falando do livro que foi escrito, viu? Inclusive, quando eu escrevi esse livro, Retirando do Nordeste, não é porque na época o Lula já era presidente, não. É porque ele realmente representa o Nordeste como um personagem forte do Nordeste. Isso é verdade, você hoje é a maior autoridade política do nosso país. Né? Eu tenho foto dele de quando ele tinha 3 anos de idade, junto com a Maria Inácia, a irmã dele. Isso. Quando eles fugiram não, quando eles foram embora para o Nordeste, No sudeste do país. Fugindo da fome. A dona Lindu, a mãe de Lula, com os 8 filhos. Dona Lindu e os 8 filhos. Lula era caçula. Só uma irmã. Aí, passaram 13 dias na estrada. Inclusive o número 13, esse número, eu até anotei aqui para não esquecer. O número 13 persegue o Lula desde a viagem retirando do Nordeste. Ó. 13 dias na estrada. Com 13 anos ele arranjou o primeiro emprego de office boy, já lá no interior de São Paulo. Quando ele foi preso pelo Exército, passou pela ditadura militar. Pela ditadura militar, ele passou 31 dias preso. O inverso de 31 é 13. 13. E depois que ele criou o partido em 80, em 80 ele criou o partido PT, qual é o número do PT? É 13. É 13. Então esse número 13, quanto mais persegue o Lula, mais forte ele fica na história. Entendeu? Adalto Silva França, nosso poeta, escreveu a biografia política de Lula, com o livro de Retirante do Nordeste, à presidência da República. Hoje, se alguém quiser ter um livro desse, já, quando o Lula veio a São Luís, eu entreguei um livro para ele. Nesse dia, as caixas de livro que tinham, distribuí tudinho, lá na vinda do distribuí tudinho. Depois eu ainda tinha um pouco de livros guardados, ali pela Vila Palmeira, onde eu moro, e eu distribuía para as pessoas. Os últimos, uma amiga minha lá, que é Lula doente, eu digo, eu vou lhe dar 10 livros. Isso não é muito, só quero levar os 10. Porque tem as pessoas que gostam. Então, eu não tenho reserva hoje. E quando você vai expor seus livros? Olha, meus livros, eles foram expostos justamente nos lançamentos, né? Dos lançamentos eles foram expostos. Esse livro foi lançado aqui na Feira do Livro. Feira do Livro, ela acontece todos os anos aqui em São Luís do Maranhão. Acontece. Sempre você usa esse espaço lá para mostrar algum trabalho? É, justamente no espaço do cordel, porque eu também escrevo cordel e tenho meus amigos cordelistas, né? Gente, nós temos aqui também, quero mostrar aqui um cordel do França, que é a literatura de cordel lá dos Lençóis Maranhenses. Santo Amaro do Maranhão. É a 8ª maravilha do mundo, certo? E França, se alguém quiser entrar em contato contigo, sim, é o 8883-2205. 8883-2205. 05. Vocês podem conhecer as maravilhas que esse grande artista escreve. Por isso que eu trouxe hoje, porque São Luís do Maranhão, ela é cultura, ela é berço de poeta, ela é tradição. Por isso que hoje está aqui Adalto Silva França, nessa paisagem linda, aonde aqui é a praça do nosso grande literato Gonçalves Dias. Vamos falar do livro de São Luís? Esse aqui é o livro dos 400 anos de São Luís, tá? Que tem muitas fotos de São Luís. Inclusive, Jarbas, ó, bonde que ainda era puxado tração animal, puxado por 2 cavalos. Bonde. Depois veio o elétrico, hoje em dia nem tem mais bonde, mas tudo isso aqui nós temos fotos no meu livro. É uma história que quem gosta de São Luís, quem gosta da história da cultura, mergulha a fundo. Mas falando da nossa poesia, quando eu morava no Rio, uma saudade louca de voltar para São Luís. E quando eu voltei com a minha família, minha esposa e meus 2 filhos, que são tudo loucos por isso aqui também,
eu resolvi escrever uma poesia falando da saudade de São Luís. Mas isso nós vamos ver agora. Agora. Quando eu morei longe, eu sentia uma saudade louca de voltar para São Luís, porque era aqui que eu queria morar. Algo me chamava para vir para São Luís. E eu vim com a minha família. Graças a Deus, viemos morar em São Luís. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a andar pelo centro histórico, escrevendo aquelas maravilhas que eu vi no centro histórico. Despertou a ideia de escrever o poema Saudade de São Luís. Olha só. Aí, não saía da minha cabeça. Saudade de São Luís. E eu escrevi esse poema que você vai ouvir agora. Quando eu era pequenino, no interior do Maranhão, eu sonhava em viajar para conhecer outro sertão. E viajei e conheci outras belezas. Mas eu já tinha como certeza o meu retorno ao Maranhão. E retornei. Quando eu cheguei em São Luís, com saudade no coração, com uma sede de beber água da fonte do Ribeirão. No peito, uma grande saudade. No sabor, uma grande vontade de comer jussara com camarão. Mas se um dia eu ainda for embora, para bem longe deste chão, eu vou sentir de hora em hora um aperto no coração. E confesso para você que nunca mais vou te esquecer. São Luís do Maranhão. Dizem que São Luís é protegida por uma serpente e que as lágrimas dos seus olhos deságuam em nossas nascentes. E que se um dia a serpente acordar, a ilha de São Luís vai afundar e desaparecer para sempre. Mas os terremotos em São Luís, que assustou toda a nação, abalou o fundo do mar em São Luís do Maranhão. Mas do jeito que a terra tremeu, foi um peido que a serpente deu, procurando posição. França, muito obrigado. Gente, se você gostou, curta aí o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer essa lenda viva da nossa cultura popular. Esse poeta, escritor, fotógrafo, Adalto Silva França, presente de primeira cruz para o Maranhão e principalmente para São Luís do Maranhão. França, muito obrigado, meu amigo. Jarba, eu te agradeço. E o nosso Maranhão, o nosso São Luís, nossas lendas, nosso centro histórico, nossa história está dentro do nosso coração. Só ninguém tira. Quem te agradece sou eu, por essa moral que está tendo hoje, essa riqueza de cultura que está tendo o nosso canal Jarbas em Ação. Valeu, galera! Fui!